E hoje eu quero apresentar para você um dos projetos da New Arquitetura. E quem vai conversar com a gente é o arquiteto Yuri. Vamos lá? Yuri, conta para mim, o diferencial desse projeto. Bom, na verdade aqui desde o início foi difícil, porque o terreno é um dos menores terrenos, eu acho, de condomínio aqui de Franca. Então a gente teve que, para conseguir caber tudo dentro de todas as necessidades, né, desse projeto, a gente teve que pensar da melhor maneira possível. Então a gente conseguiu fazer um projeto super compacto, uma casa é um sobrado, talvez um dos menores em termos de metade quadrada que a gente tem aqui, mas a gente conseguiu pôr tudo que era necessário. Quantos metros quadrados tem esse projeto? Tem, acho que pouco mais de 260. E a gente estava até comentando aqui antes, né? O que você comentou sobre o espaço, né? O terreno, que é um terreno menor e que você conseguiu trazer muitos... Você agregou muito a essa casa, né? Com ambientes diferenciados. A gente, assim, o principal aqui, na verdade, era conseguir a fachada é algo importante nesse projeto. A gente quis fazer uma fachada legal. A ideia veio logo no início, a gente pensou na fachada até antes da planta estar resolvida. No escritório a gente faz muito isso, de pensar o 3D antes da planta mesmo. Uhum. Então a gente queria fazer uma fachada legal que atraísse, porque justamente o terreno era pequeno. Então logo que você entra na casa, você já vê o final do terreno. Então a gente queria ter... essa integração. Exatamente, essa integração total. Então a partir do momento que você chegou na área social, ele é totalmente integrado. Vários projetos nossos são assim. Só que esse era extremamente necessário, a gente não podia ficar compartimentando muitos ambientes, né? Uhum. Então ela tem um quarto embaixo, ela tem um dormitório que as pessoas podem utilizar. Uhum. Tem lavabo, tem tudo que é necessário, só que de um jeito bem compacto. Camuflado. É tudo escondido, né? Não tem. Geralmente a gente faz assim, né? Principalmente esses ambientes. Então a partir do hall, o hall é um pouco mais acanhado, a ideia era essa mesmo. E a partir do momento que chega na sala, ela tem essa amplitude. Se abre. Exatamente. Tá. Uma coisa que eu achei super interessante, que você comentou, é que a New, ela trabalha tanto com projetos personalizados, né, quanto com projetos para investidores. Fala um pouquinho, qual que é a diferença de um projeto personalizado e um projeto para o investidor? Assim, logo no início já tem a diferença grande, né? A gente já entende, a maioria dos investidores hoje em dia vão no escritório até sem ter o terreno, porque a escolha do condomínio já vai te direcionar para um certo público. Se a casa for térrea, sobrado, enfim, ela tem várias questões que a gente precisa abordar logo de cara, então é diferente já. Quando é uma família que vai morar, ela já tem algumas necessidades que a gente já tem que pontualmente atingir. Mas quando faz para venda, você tem que tentar atingir mais pessoas. Uhum. Lógico que você não vai atingir todas, a ideia nem é essa, porque senão você vai estar fazendo uma coisa extremamente comercial, que não é a ideia. Você está vendendo algo personalizado, exclusivo, né? Uhum. Então cada projeto é de um jeito. E o que para você é um detalhe importante que não pode faltar num projeto de vocês? Um projeto nosso? São muitas coisas que no final vão fazer aquela casa criar um cenário, atmosfera que geralmente tem nos nossos projetos, né? Assim, a priori é seguir o projeto, assim, a primeira coisa. Seguir o projeto, que é a maior dificuldade, né? Sim. Materiais são importantes, certo? Você entender a volumetria da casa e entender que em alguns lugares tem que ter um material. Tudo. A maioria dos nossos projetos são bem, assim, volumetricamente bem específicos, né? Uhum. Então, você tem um bloco, você tem o jogo de volumes entre eles. Isso é o principal dos nossos projetos, né? E aí, assim, na parte de detalhamento, de acabamento, tem algum, fala, olha, não, a gente faz questão de portas amplas, ou não, tem que ter um detalhe no piso, ou a piscina, ou paisagismo, ou é um conjunto? Não, é um conjunto, mas de tudo isso que você vai falando, eu consigo de cada ponto falar tudo que é crucial. Uhum. Mas você falou das portas, a gente tenta fazer portas até em cima, não é um buraco que vai ter a porta pequena ali, é um rasgo. Uhum. Então a gente tenta fazer isso o máximo possível. Vamos dizer, o pé direito, quanto mais alto ele for, mais alto vão ser as aberturas. Não é subir ele só e pronto.
Os detalhes de acabamento, as esquadrias são muito importantes. A gente tem muito projeto. Aqui tem um pilar redondo, que é algo que a gente utiliza muito. Não é uma coisa obrigatória, mas a gente gosta da leveza dos volumes. Então, a partir do momento que eu ponho um pilar assim, ele segurando aquele volume, é algo que a gente gosta na nossa arquitetura. Yuri, acabamentos. Você falou um pouquinho sobre os vãos, né? Desse rasgo, quanto mais alto o pé direito, maior vão ser as portas, Sim, né? Além dos vãos, qual outro detalhe que você fala assim, olha, isso é legal no projeto? Assim, um dos principais é a questão das portas que a gente gosta de camuflar, né? A gente tenta sumir o máximo possível com essas portas, é uma característica do escritório. Aqui a gente utilizou, porque a gente tinha um hall de entrada que tinha algumas portas, incomodava essa questão de ter várias aberturas. Então isso é uma característica importante do escritório. Essa questão de camuflar, tem N maneiras de fazer isso com painel ou sem painel. A gente está utilizando até agora algumas sem painel, mas a gente utilizou bastante aqui, principalmente nessa parte do térreo. Esse envelopamento é tudo marcenaria? É tudo marcenaria, a maioria, assim, a gente tem feito tudo em marcenaria, certo? Tem outras opções que estão em alguns projetos em andamento aí que a gente está fazendo. Mas a grande maioria, assim, facilita muito pra gente. A gente adquiriu no início, a gente não sabia muito, até as empresas não sabiam muito ajudar a gente nisso. Mas tem ficado muito bons, assim, a gente tem conseguido um resultado, tem evoluído, utilizando nas nossas, a gente fez primeiro nas nossas para poder propor para o cliente, a gente foi aprendendo tudo e hoje em dia a qualidade é muito boa. Isso é importante no nosso projeto. Escada, e aí, como que é isso para o projeto de vocês? Isso aí é muito importante, assim, independente do visual dela, no início, a questão da importância dela que tem no projeto, né? Ela pode ser única, ela pode ser fechada, ela pode ser aberta. Então, primeiro é o fluxo que a gente cria na casa. Então, aqui nesse projeto, a gente já tem logo ela no início, assim, você consegue direcionar as pessoas na casa de cara. Que é a área social. Isso. E o que é a parte íntima da casa. E ela é exposta, assim, nesse caso a gente fez ela metálica. Foi algo que a gente queria utilizar, a gente já fez outras vezes. Então, é algo que as pessoas gostam, tudo. Evidentemente, tem essa questão do guarda-corpo, algumas vezes fica sem esse cliente, a gente não pôs. Mas é algo que pode ser colocado, depende da pessoa que for utilizar a casa, dá para colocar normal. Tem regra? Vamos lá, o cliente quer na entrada, o cliente não quer na entrada. Tem regra a escada? Não tem regra, nenhuma regra, na verdade. Assim, ela tem a regra de conseguir atingir o outro pavimento, na verdade essa é a única. Agora, geralmente ela não fica no final da casa, a não ser que a gente queira esse fluxo, que pode ser que aconteça. Mas geralmente é logo no início, né? Porque as pessoas às vezes querem chegar em casa e já ir pro quarto, não querem passar pela área social, às vezes você vai receber visita e ela vai ter que subir, alguém vai arrumar alguma coisa no segundo pavimento. Então, geralmente, é no início, às vezes tem um elevador, essa casa que não tem elevador, mas geralmente tem o elevador junto, então é um elemento muito importante, assim, é algo que, até financeiramente, que se você, assim, tem um custo considerável, né? Então, a gente pensa em todas as maneiras, pode ser de concreto, metal, enfim, de madeira, pode ser revestido de pedra, enfim, muitas opções. Bom, a gente está falando dessa integração, desse conceito para esse projeto. E aí, quando o projeto é todo aberto, é todo amplo, e a parte gourmet da situação, como que vocês trabalharam? Assim, geralmente as casas não têm terreno suficiente para ter uma área, você tem a área da cozinha interna, tem o gourmet, geralmente nem tem espaço e as pessoas hoje em dia, na praticidade do dia a dia, elas querem uma coisa só. Então a gente tem utilizado alguns tipos de churrasqueira, coifas que tem essa capacidade de você poder fazer um churrasco dentro da casa. Qualquer tipo, um grelhado, qualquer coisa, e isso não atrapalha em termos de cheiro, enfim, seja uma coisa utilizável no dia a dia, né? A gente tem o Rodrigo Coifas, que auxilia a gente muito nisso, a gente fez várias com eles. É um produto muito bom, então a gente tem todas as nossas casas e de clientes, a maioria, a gente faz com ele. Porque isso é um negócio muito importante, faz muita diferença, principalmente numa casa para venda que você não quer que tenha qualquer problema, não. E hoje, as pessoas, elas têm essa opção por querer uma varanda gourmet e não necessariamente precisar de mais uma cozinha? Sim, na verdade é quase... Os terrenos são pequenos, como eu te falei, e geralmente você nem tem a opção de ter a varanda gourmet.
Mas mesmo tendo, as pessoas não querem 2 cozinhas. Porque são 2 cubas, né? 2 geladeiras, 2 fornos, enfim, tem tudo duplicado, então não precisa. Lógico, tem uma área na saída da sua cozinha que tem um espaço legal, que você possa ficar ali, que converse com a piscina, enfim. É interessante. Mas geralmente os clientes, mesmo com terrenos grandes, têm feito uma coisa só. Porque consegue elaborar uma varanda gourmet, ou seja lá o que for, o espaço, né? Consegue com produtos melhores, né? Equipamentos melhores, é o que você acabou de falar. Então, se você investe num produto que tem uma qualidade boa, como coifa, né? Aquela sucção que realmente puxa de verdade. Puxa, né? Isso já, assim, é um ponto super positivo. É crucial, o que mais você precisa, você não quer ter esse tipo de problema, certo? Então, é importante ter produtos bons. Se você faz uma cozinha só, você tem um gasto correto. Você pode investir melhor em vez de ter 2 coisas. Área de lazer. Fala um pouquinho. Piscina, acabamento, o que é importante nesse espaço, que hoje é um espaço assim, que as pessoas pedem muito, né? O que é importante nesse ambiente? Assim, você tem que ter primeiro proporção. É igual essa casa aqui. Não adianta você colocar uma piscina super pequena ou super grande. Ela tem uma proporção no seu espaço todo. Principalmente em terrenos de condomínio que não são muito grandes, né? A gente tem utilizado piscinas com revestimento, né? O que a gente tem feito muito ultimamente antes era aquela questão, revestimentos menores, tudo, a gente vem muito com o mesmo piso da casa inteira, ele entra na casa, na piscina. Então a gente tem feito muito essa integração gigante, assim, né? Mesmo de materiais, tentar usar o mínimo de materiais possíveis. Necessariamente, ele não precisa ser diferente, o acabamento não precisa ser diferente da casa? Não necessariamente. Você pode querer isso, você pode falar que a piscina vai ter o seu protagonismo e ela vai ficar ali totalmente diferente do restante, mas ela pode fazer totalmente parte. Na hora que você abre os vidros, é uma coisa só. Ela dá continuidade. Você entra até com o mesmo revestimento, é o mesmo piso da casa. Isso é interessante, a gente tem usado muito. Não é aqui nesse projeto, mas a gente tem utilizado ele direto, assim, muito interessante. O que assim, visualmente, o que proporciona? Assim, a gente não gosta de ficar tendo uma grande quantidade de acabamento, certo? E às vezes é muito pequeno o espaço. Então ficar colocando um monte de coisa, às vezes não agrada a gente o visual da casa inteira. Tem outros elementos, por exemplo, às vezes a gente coloca o jardim, ele tem muita informação, a gente gosta muito do paisagismo. Então, essa continuidade é algo interessante. Às vezes lá da garagem você vê com o mesmo revestimento, entra nos banheiros, a gente gosta muito de usar isso. Um revestimento só na casa inteira, então veio aqui, entrou, subiu nos banheiros, é uma coisa só. É algo que deixa mais minimalista, assim, essa menor quantidade e tem um aproveitamento melhor também. Bom, a gente já começou a falar sobre o paisagismo, né? Que não adianta. Eu falo que o paisagismo e a iluminação de um projeto faz toda a diferença. E aqui não ficou diferente, né? Fala um pouquinho da piscina e do paisagismo que integra todo esse espaço. O paisagismo é super importante. Na verdade, a gente vem mostrando isso que ele valoriza ainda mais, né? Então, a gente tem feito nas nossas e os clientes têm seguido bem. Então, aqui a gente utilizou uma piscina, o formato dela já é interessante, a gente fez ela um pouco inclinada, conseguiu fazer toda a captação de água dela com os pedriscos aqui, então a gente tem a gente não teve esse problema de encontro entre materiais, que é a pastilha e o porcelanato, esse encontro às vezes não fica tão legal, entendeu? Então a gente criar essa diferença de volumes daquele material para esse foi importante. E a gente aproveitou esse espaço para colocar toda a captação de água, né? De água de chuva ou a própria água da piscina que sai, ela já vai para ir debaixo dessas pedras, tem as grelhas. Yuri, no caso, essas pedras aqui, você tem uma pedra específica ou não, conforme casar com o projeto? Não tem uma pedra específica, assim. Na verdade, aqui a gente escolheu mais pela paleta de cor da casa, né? A casa é toda mais pro cinza, é mais escura, então não combinaria com um pedrisco branco, alguma coisa assim. Então a gente ficou nessa pedra mais cinza e ela não é algo que vai atrapalhar o escoamento da água também, né? Depende do material que você vai colocar, pode atrapalhar. Então mesmo a piscina tendo uma cor, que ela tem um verde assim, né? Um azul, depende
quem vê, né? Mas ela tem ela não é uma cor viva, a saturação dela é mais seca, né? Ela não é um verde vivo, né? Então a gente gosta muito assim, que combina com a casa, que ela não tem essas cores muito, muito fortes. E aí a gente permite que o jardim que traga essa vida, né? Não vem do elemento. Se não tivesse jardim aqui, talvez obrigasse a gente a ter uma piscina um pouco mais viva, né? Mas o jardim colabora totalmente com o projeto. E no paisagismo, a escolha pelas plantas, vocês que determinam também ou não? A gente não especifica exatamente qual planta. A gente gosta mais de folhagem, gosta mais verde, menos cores. Você vê que não são tantas cores assim, né? Não é mais... Eu amo isso. Eu gosto da cor, mas ela não é protagonista. Então a gente põe no projeto prioritariamente que são folhagens. Lógico que vai depender da insolação, da planta, depende de quem vai cuidar ou não. A gente sempre faz irrigação nos projetos, nos nossos, principalmente, que é muito importante isso. Principalmente numa casa que está para venda, né? Ela pode ficar 2, 3 meses para venda, então você tem que ter uma irrigação para você não precisar voltar aqui. Tem que ter essa manutenção fácil, né? Exatamente, tem que ser. Então a gente enche bastante o jardim. Todos os projetos nossos a gente coloca, isso faz diferença total. Ainda mais se for para venda, então a gente consegue ter um retorno disso. Legal. Agora, vamos lá, vamos falar sobre iluminação, mas vamos lá dentro? Vamos. Quero que você fale um pouquinho sobre a iluminação do projeto. Aqui a gente gosta muito de iluminação pontual, né? Então você vê são os spots, a maioria. A maior parte da iluminação é aqui, pontual. A gente cria esse cenário, assim, a gente não quer nada muito claro, certo? Não é extremamente claro, então a gente ilumina de modo... Agora tá de dia aqui, mas você vê que é pontual. Você precisa da sombra. Tá. Você precisa ter a sombra, esse equilíbrio para você criar esse cenário que a gente gosta mais aconchegante, né? Então, prioritariamente aqui são esse tipo de iluminação. A gente tem também pendente, a gente gosta muito de iluminação de chão. Então, você vê aqui no hall de entrada, que você tem esse caminho aqui. Aqui no primeiro projeto nem tinha no teto, só que às vezes fica um pouco escuro, a pessoa quer que fique um pouco mais claro. Então a gente deu essa opção, geralmente é só para iluminar o chão mesmo. Então ela demarca a entrada. E fica bonito, né? Querendo ou não, a hora que a pessoa chega já iluminada é outra coisa. Sim, essa iluminação de baixo dá uma sensação interessante. Então o óbvio é você colocar a iluminação em cima, mas não tá aqui. Então a gente cria isso e em todos os pilares, em cima, enfim, a gente gosta muito desse tipo de iluminação. A gente estudou bastante qual que era esse... A gente pôs no projeto que esse é um cinza, a gente não queria madeirado aqui, e a gente estudou exatamente. Eu gosto muito do MDF que não tem o linhozinho, assim, aquela ranhura, assim, sabe? Ele é mais liso, mas não tem tanto dedo, marcas, assim, né? Então a gente utilizou isso. A gente sempre faz a própria cava aqui, assim. A gente tem N formatos, tem redonda, enfim, tem todas as maneiras. E, na verdade, é uma porta muito boa, assim, né? Então, é o pessoal da Ludovic que tem feito vários projetos nossos. A gente tem evoluído junto nessa questão de conseguir fazer isso aqui dessa maneira. Essa aqui ficou... Sempre vai ficando melhor, né? Sim. Os detalhes, todo o funcionamento, o mecanismo mesmo, sempre vai evoluindo. Então, é algo que tem em todos os projetos nossos. E as portas, me fala? Que a gente falou da iluminação, de dar todo esse charme e tal. E a porta de entrada? Porque eu falo que ela, querendo ou não, ela vai receber. Sim, ela, na verdade, assim, às vezes ela é protagonista, tal. Nesse projeto aqui, a fachada é protagonista. Então a porta está inclusa ali, mas ela não é... principal. Ela não é principal, ela tá no meio do contexto, entendeu? Tá. Então essa porta, a gente quis fazer ela fazendo parte do todo, né? Então ela é de um brise metálico e a gente gosta muito de utilizar. Mesmo ela não sendo protagonista, às vezes a pessoa quer uma casa que tem uma portona legal, pode ser também. Mas às vezes não é isso que é o protagonista dessa casa. Essa aqui não é dessa maneira, entendeu? E a fachada? A gente já falou de vários detalhes, agora e a fachada? Nesse projeto aqui ela foi muito importante. Como eu tinha falado antes, a gente criou ela de cara, assim, de primeira, né? Então ela assim, a gente precisou ter um pensamento legal sobre ela, até estrutural. Ela tem um elemento no ar, assim, que não tem pilares. Então o Alexandre, até o engenheiro, foi uma pessoa que a gente teve que trabalhar legal junto. E ele conseguiu fazer acontecer, porque era uma ideia.
Então ela volumetricamente é interessante. Era uma ideia também para quem passasse na rua pudesse ver ela e achar interessante, né? Então ela é talvez o ponto principal aqui nessa casa, né? É um ponto que a gente conseguiu fazer acontecer assim na realidade, não só no projeto, ela realmente ficou perfeita corretamente. Bom, a gente falou, como a gente está falando de acabamento, um outro detalhe é que as pessoas sempre buscam o diferente, né? Aqui já tem uma ilha, né? Que já é um diferencial com essa coifa, que é linda, né? Toda revestida, embutida, Isso. mas que fica esse elemento super interessante. Agora, acabamento, tá? Pedra. Como que você trabalha, como você especifica? Tem alguma pedra que você gosta de trabalhar mais ou não? Andréia, cada projeto é um caso. Bom, a questão da pedra, a gente não especifica nada exatamente. Assim, algumas vezes sim, mas não todo projeto a gente vai falar exatamente qual pedra. Mais importante que isso é a paleta de cor que ela está inserida. Por exemplo, aqui era um projeto que ia para uma pedra ou preta ou cinza, algo assim. E foi isso que foi importante, a gente conseguiu utilizar. É um Via Láctea escovado, então não é uma pedra cara. Esse é o equilíbrio que a gente usa nos projetos, entendeu? Às vezes essa pedra não é uma pedra cara. E ela consegue... Mas nesse acabamento escovado, ela muda totalmente, né? Totalmente. Ela adquire uma... Assim, a gente não gosta... Nada é polido no projeto aqui. Então a gente gosta de não ter esse brilho. Tem um pequeno brilho, mas nada muito polido, assim, né? Sim. É Eu acho que do isso escritório. traz um outro resultado, né? Além de realmente ficar... Eu acho que além de ficar refinado, eu acho que ela traz uma outra identidade. Sim, né? a gente precisava de algo, é uma coisa prática, né, para utilizar. Não vai mostrar manchas assim, nada. Então existem outras pedras, mas era algo que a gente conseguiu colocar aqui. Casava bem. Casava bem. E a gente não põe muitos revestimentos, né? Se você for ver, as cozinhas não tem, é só pedra. Ela vem, sobe no frontão ali. Então, isso também é uma característica que vocês gostam de trabalhar muito, né? Sim, a maioria das vezes usa isso, não que é uma obrigatoriedade, mas a gente não enche de revestimento na cozinha, porque é tudo, o pé direito das casas que a gente costuma fazer não é alto. Esse aqui tem quanto? Esse aqui deve ter, eu não sei se ele tem o 2,70, né? Acho que ele tem 2,70, né? Então nada muito alto, entendeu? Até por causa da placa de MDF, que tem 2,75 aproximadamente. Então, assim, é importante pra gente isso. Então a gente quase não tem material, né? Bom, os acabamentos aqui, os revestimentos de piso, área interna e externa, a gente é da Portinari, foi comprado na Ponto Belo. O que é muito importante aqui nos projetos que a gente tem feito e vendido a ideia para os clientes de venda é que é sempre interessante decorar os ambientes, né? Isso aqui traz a pessoa consegue se entender. Se não tivesse esses móveis aqui, talvez a pessoa não tinha noção que caberia esses dois ambientes, certo? Então, é muito importante isso. Por mais que a pessoa entenda um pouquinho do projeto, como vai ficar, mas o espaço ambientado, ela dá uma outra visão, né, para a pessoa que vai vir e olhar. Total, assim, é importante mesmo. Aqui acho que foi o pessoal da Le Home que fez, eles já também decoraram algumas casas nossas. Então, é muito importante isso, é crucial. Realmente faz a diferença da pessoa se entender no ambiente. Essa casa ainda que é mais compacta, talvez a pessoa não conseguisse entender que daria para ter a sala de jantar, que daria para ter a sala de TV, tá? Então, e foi assim, importante. em tamanhos que você fala, nossa, dá para receber bastante gente, né? Sim. É um sofá grande, né? Uma mesa também legal, com um número para 6 pessoas, podendo ainda, né, receber mais. Sim, tem o próprio balcão ali, né? Que foi uma ideia que a gente teve para a gente diminuir um pouco a ilha, porque é alguma coisa mais rápida, você toma um café, alguma coisa. Mas se você ver a quantidade de pessoas que caberiam aqui, por mais que é uma casa compacta, essa é a ideia, né? Você não tem uma área de lazer num canto lá, a sua casa é o tempo inteiro. Então a pessoa, se que ela for receber pessoas, isso aqui vai ficar interessante, mas é o dia a dia dela. Então ela tá vendo aqui, ela tá tomando café da manhã, ela desce as escadas todo dia, então ela tem esse cenário legal. E também pode receber pessoas. Bom, e hoje nós mostramos um pouquinho do trabalho, de um dos trabalhos do escritório New Arquitetura, na companhia do Yuri,
Yuri, obrigada pela participação e tenho certeza que o pessoal de casa adorou a apresentação. Espero que tenham gostado, né? Foi super legal mostrar um pouco do nosso trabalho. Bom, e não deixe de seguir nossas redes sociais, Facebook, Instagram e até o próximo. Tchau!